Brasil, por exemplo, cada estamos usando um pouquinho mais do que o território brasileiro, mas ainda tudo bem. Enquanto países da Europa estão usando, além de todo o seu território, 6, 7 vezes mais do que seu território. Bom, eles pensam em fluxo de material e aí os limites aparentes também, claramente. E a partir disso eles colocaram, tem que ter um piso de consumo e um teto. E o teto então se aproximou e de um certo modo se ultrapassou. Bom, nós dizíamos frente a isso, bem, mas no fundo vocês lá da Alemanha estão dizendo, então, olha, vocês, tudo bem, países do terceiro mundo, os pobres, miseráveis, tem que crescer até esse piso. E nós vamos tentar segurar o teto. Então vamos manter essa forma de pensar o desenvolvimento e a igualdade. Quer dizer, uns então vão ficar lá embaixo porque não dá mais para subir no mesmo padrão, e outros então tudo bem, vão se segurar lá em cima. E nós aqui vamos reproduzir isso, uma classe média e classe rica que vai sustentar o teto, que aliás não sustentam, muito além, os ricos estão muito além no Brasil, e embaixo então está devagar, os miseráveis vão subir um pouquinho, etc. Então isso não é uma economia, isso não é pensar o futuro de uma família, de uma casa. Então é por isso que eu digo, as duas coisas vão juntas. Ou todo mundo chega a uma qualidade de vida que se aproxima, ou então não resolveremos a questão da igualdade, viveremos sempre uma tensão, conflitos permanentes. Tudo bem, são a essência da democracia, da política, mas numa desigualdade inaceitável. E também, nesse padrão de desigualdade, manteremos um sobreconsumo de um lado e do outro lado um subconsumo. É interessante que muitos dizem, bem, o Brasil, sim, queremos desenvolver, mas olha aí, nós vamos substituir o petróleo, efetivamente, grande contribuinte para o efeito estufa, com a emissão de CO2, por etanol. E aí assim fazemos nossa parte. Vamos substituir termoelétrica a carvão por hidroelétrica. Fazemos nossa parte. Bem, mas estamos questionando os fundos. Precisamos de toda essa energia? Sim ou não? Precisamos de renovar em permanência nossos equipamentos, porque aí sempre mais ferro, sempre mais alumínio, sempre mais minério, sempre mais consumo de energia. Então, a questão não está sendo abordada na sua complexidade e na sua totalidade. E aí estamos questionando os fundamentos da economia capitalista hoje, porque ela é baseada, entre outras coisas, tecnicamente, sobre a rotatividade, a obsolescência acelerada de material. E o nosso desejo é ter o último celular, o último computador, última geladeira, e uma rotatividade sempre mais acelerada. Enquanto falamos de imaterialidade do produto, na realidade é baseado sobre um consumo sempre crescente de material. Então, é esse círculo vicioso que se trataria de bloquear. Eu estou incomodado hoje quando eu vejo o mundo empresarial se arvorar como a solução. Por quê? A solução então estaria baseada sobre novas tecnologias, sobre o fato de eles comandar o processo. Quem deveria comandar uma transição para uma economia verde? O que seria essa economia verde? Nós estamos vendo, o governo tentou descentralizar a produção de óleo vegetal.
entrar na mão do pequeno produtor. O que estamos vendo na realidade é, mais uma vez, uma tendência à concentração. O capital poderia ser um capital descentralizado, democratizado, mas a tradição no Brasil parece que não vai nada nesse sentido, vai ao contrário, do lado da concentração. Então, de um lado, e eu acho que é porque é a tendência do capital hoje. E quando entra o capital financeiro se associando com o produtivo, então lá sai totalmente fora do controle de qualquer ideia de democratização. Então, o que poderia ser entregar na mão de comunidades, de pequenos municípios, outras formas de produzir, baseadas sobre produtos mais duráveis, que poderiam, aí a gente substitui a rotatividade dos produtos por empregos de manutenção, bom, mas não é o caminho. Faz muitos anos já que iniciamos, já no começo dos anos 80, falávamos de agricultura alternativa para pequeno produtor. Hoje falamos de agroecologia, de agricultura ecológica. Aliás, mais do que de agricultura orgânica, porque o sentido que demos à agroecologia não é só técnico, de outra forma de produzir, mas uma visão sobre o campo, uma visão sobre o consumo, a relação entre a produção e o consumo. Então, uma visão mais complexa e uma visão mais articulada com o ecossistema, etc. Não é só o alimento em si orgânico. Bem, isso é viável. Já foi mostrado que seria perfeitamente possível de expandir, isso é claro, com uma transição, e de abastecer a partir de uma agroecologia rural, de pequeno e médio produtor, de abastecer tranquilamente o mercado local e regional e mesmo mundial. É claro que não é tão simples, falta que não houve investimento, não houve política nesse sentido. Então, aí você se confronta diretamente também aqui com o capital, porque aqui você coloca em questão as grandes sementeiras, as empresas de agrotóxicos, você se confronta com o modelo completo. E na sua parte técnica, na sua parte de poder econômico financeiro e na sua parte política. Porque no Brasil estamos vendo atualmente, com a discussão do Código Florestal, que a bancada ruralista domina realmente o pedaço. E sua visão de desenvolvimento, a gente poderia dizer que ela é muito atrasada. Se não fosse, ao mesmo tempo, extremamente moderno, se coloca como o que tem de mais eficiente, de mais moderno em termos de produção, de tecnicidade e de capacidade de se colocar no mercado mundial. Então você vê, temos lá um dilema, eu diria, que é um dilema de sociedade, porque é o futuro justamente. Querendo construir uma economia, o que será o nosso território no futuro, permitiria a convivência dos brasileiros com mais igualdade, com acesso à alimentação de qualidade, ou então vamos continuar nessa fuite en avant, nessa fuga aí para frente, num modelo que aprofunda a desigualdade, aprofunda os impasses do nosso território. Água, solos, floresta, energia.